Em meio a tantos conchavos, escândalos e disputas que acompanhamos todos os dias nos noticiários, a política muitas vezes pode parecer distante da realidade da população, mas a verdade é justamente o contrário. Ela está na economia, no transporte que utilizamos, nos serviços de zeladoria pública que recebemos diariamente e nas oportunidades para construir uma vida melhor. Nós sempre lembramos aqui que as grandes transformações sociais nascem das necessidades concretas das pessoas e da sensibilidade em torno da gestão pública. Nascem do direito ao emprego, à moradia, ao transporte, à saúde e à educação. Nascem quando homens e mulheres decidem se organizar coletivamente para defender direitos e construir um futuro melhor. Ao longo da história do Brasil, o movimento sindical teve papel fundamental nessa construção. É nesse encontro entre participação popular e representação política que surgem lideranças comprometidas com a transformação social. E essa capacidade de escuta e representação se torna ainda mais necessária em uma sociedade que digitaliza em ritmo acelerado, onde serviços essenciais migram para o ambiente virtual e milhões de pessoas correm o risco de ficar para trás. Nosso convidado de hoje forjou-se nesse cenário. Economista, bancário, dirigente sindical, parlamentar e militante político desde a juventude. Construiu sua vida pública na defesa dos direitos dos trabalhadores e na formulação de políticas voltadas ao desenvolvimento social e econômico. Ele tem atuação destacada em pautas como a geração de emprego, o desenvolvimento econômico, a defesa do consumidor e o fortalecimento dos serviços públicos. Hoje, o Conversa Sem Curva tem a honra de receber o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino. Seja muito bem-vindo ao Conversa Sem Curva, deputado. Tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço, Dom Ernesto. Uma honra. Pela oportunidade de poder estar com você nesse programa tão importante. Uma honra recebê-lo aqui, sobretudo numa quadra que a gente vive da história de tantas transformações do mundo do trabalho. E o senhor tem uma atuação, né, muito incisiva na defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu queria já para começar... Você sabe, aqui eu Conversa Sem Curva, então eu preciso te fazer uma pergunta direto ao ponto. Por que é tão importante a gente manter as agências bancárias abertas, fisicamente? Eu acompanho, Dom Ernesto, o Sindicato Bancário de São Paulo, nossa região, né, desde 1991 como dirigente, mas eu entrei na categoria em 89. Daí, antes de entrar no Banco Itaú, né, que foi o meu segundo emprego, né, a gente, quando criança, adolescente, a gente tinha na experiência com o sistema financeiro, que nem uma caderneta de poupança, você ia na agência, o pessoal anotava de fato na cadernetinha o quando você depositava e quando você ia sacar. Às vezes você ia viajar, eu lembro minha mãe viajando com a gente para Viçosa, Minas Gerais, que era a minha família de Minas Gerais, e aí depositava o dinheiro aqui. A gente viajava e ia sacar o dinheiro, às vezes 4, 5 dias depois, lá em outro estado. E o sistema financeiro ele veio sofrendo, né, movimentações. E o papel hoje dos bancos, o papel da agência bancária, ela tem essa característica de ajudar no desenvolvimento, né, da cidade, do estado, né, do país. Não ter uma agência bancária é um ponto focal onde o cliente ele sabe que ele pode, né, ali conversar com o gerente, numa perspectiva, né, de poder de ter um atendimento para abrir uma conta, né, para fazer, né, um investimento, né, para fazer, né, um empréstimo, né, para adquirir, né, um produto, para fazer uma reclamação, de repente, de algum problema que aconteceu. Às vezes você tem ali, né, um golpe, né, financeiro. Então a agência ela é um ponto de referência, né, para o cliente, que a gente fala para o consumidor. Agora é só isso não, né, porque hoje o papel de uma agência bancária em muitos municípios, né, no estado de São Paulo, que hoje nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Tem município como a capital, como a grande São Paulo, mas tem municípios pequenininhos, né, com 4 mil, 6 mil, 10 mil habitantes. E são vários desses municípios no estado de São Paulo. E essa agência bancária, quando ela está instalada num determinado município, então onde é que paga, né, o salário dos servidores? Naquela agência bancária.
Né? Onde que se paga o aposentado? Naquela agência bancária. Né? Quando você cadastra, né, a pessoa para alguns programas sociais, é na agência bancária. Então, além do servidor público que tem na cidade, tem a população que depende dessa agência bancária. Agora, é só o cliente, a população? Não. Né? O prefeito, se ele quer fazer, né, algum investimento na cidade, então você tem, pela Caixa Econômica Federal, programas importantes, né, para que seja feito o desenvolvimento do município a partir, né, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Vou imaginar, eu tenho ali um grupo de pequenos agricultores ou mesmo um grande agricultor na cidade, você tem um plano safra. Que o plano safra é um recurso que tem do governo federal, um crédito que tem, que tanto o pequeno agricultor, né, como que é a partir do Pronaf, tanto a agricultura familiar como o agronegócio tem acesso. Onde é que ele vai ter acesso? Na agência bancária do Banco do Brasil. Então, o sistema financeiro, quando a gente pensa na agência bancária, ela tem um papel de ajudar o desenvolvimento do município e também do Estado. Não é simplesmente, né, ter uma agência bancária, não é um luxo você ter uma agência, né, numa cidade. Tem um serviço social, importantíssimo. Porque o banco hoje, inclusive, a característica dele, né, a gente fala que o banco ele é uma concessão pública para fazer a sua atividade financeira. Antes, o Banco Central ele tinha um papel muito importante. Porque assim, os bancos não querem ir para os pequenos municípios. Os bancos não querem ir, né, para aqueles municípios que, em tese, não dá lucro para ele a agência bancária. Só que antigamente o Banco Central determinava para você abrir uma agência, por exemplo, no centro de São Paulo, né, no centro de Osasco, de Guarulhos, de Sorocaba, de cidades das regiões metropolitanas, São Bernardo, Santo André, você tinha que abrir uma agência, né, em Apiaí, né, uma agência, uma contrapartida, que a gente chamava que era a agência pioneira. Então você abre uma agência num grande centro que você tem muito recurso circulando, grandes empresas, mas você tem que abrir, né, também naquela cidade pequenininha, naquela cidade que é divisa de estado. Você tem o Presidente Epitácio, né, divisa lá com Mato Grosso. Aí você vai aqui, né, para a região também de Eldorado, aqui no Vale do Ribeira, estamos aí na divisa do Paraná, Cajati. Aí você vai para outras, Divinolândia, que é divisa com Minas Gerais, lá na ponta do estado, Rosana. Então, nós temos muitas cidades aqui do estado de São Paulo. Se não fosse a exigência do Banco Central para cada agência montar no centro, você tem que abrir uma agência pioneira naquelas cidades que não tem, muitos municípios não teriam agência bancária. Só que hoje, por exemplo, o Banco Central não tem mais essa resolução. Essa resolução caiu. Então, com isso, muitos municípios que hoje têm agência bancária, os bancos começam a fechar. Só que algumas décadas atrás, para abrir uma agência bancária no centro de São Paulo, das regiões, das cidades médias, tinha que ter a contrapartida de abrir uma agência pioneira no estado de São Paulo. Você sabe, deputado, que eu vivi muito tempo em Diadema e o prefeito Felipe, José de Felipe Júnior, que foi um grande prefeito da cidade, ele teve uma política de desenvolvimento econômico que passou por essa questão das agências bancárias. Eu me lembro que Diadema tinha o centro da cidade, que tinham as agências bancárias, e Piraporinha, que já é divisa com São Bernardo. Eram os dois centros que tinha ali no início dos anos 80 e tal. O Felipe, já nos anos 2000, ele chamou o Banco Bradesco, que na verdade era o banco que tinha a conta do funcionalismo público, que você citou agora, e falou, olha, uma das contrapartidas que eu quero é que vocês montem agências, né, em centros de bairro. E aí todo mundo falou, nossa, mas o que vai acontecer com isso e tal? E eu me lembro que o Felipe ele fazia essa discussão e ele dizia, não, vocês vão ver o que vai acontecer no centro de bairro. E a previsão dele estava extremamente correta, porque o Bradesco montou uma agência no Serraria, logo após veio o Itaú, montou outra, aí já grandes lojas, né, de redes nacionais, Casas Bahia, Marabras, essas lojas de varejo, né? E teve um desenvolvimento econômico na cidade muito, mas muito exponencial de uma hora para outra, né? E isso, o pontapé inicial foi justamente essa leitura que você trouxe. Porque ela é fundamental, né? A gente fala assim, qualquer município
os bairros das cidades médias, das grandes cidades, têm que ter essa agência bancária, porque essa relação, quando a gente fala relação com o desenvolvimento. Porque vou imaginar, um comerciante, ele quer fazer um capital de giro. Sim. É com o banco que ele conversa. Sim. Ele quer fazer um investimento, ele quer ampliar, né, o seu comércio. É no banco que ele vai conversar, porque nem sempre o empresário ele tem um capital para poder fazer o investimento. Sim. Então o banco tem esse papel. Claro. E quando a gente pensa no Estado, nós perdemos muitos bancos aqui no Estado de São Paulo. Nós perdemos o Banespa, nós perdemos a nossa Caixa, né, nós perdemos bancos que ajudavam no desenvolvimento. O Banco Banespa, por exemplo, foi um banco, né, que algumas décadas atrás, a gente falava assim, o gerente do Banespa, do Banco do Brasil, ele parecia o prefeito da cidade. Às Sim. vezes tinha até mais poder que o próprio Sim. prefeito, porque o papel dele era, a partir da análise de crédito, ajudar, né, o agricultor, comprar um equipamento, né, comprar os insumos, né, ajudar no processo depois da venda, né, da produção. Então, muitas cidades cresceu a partir também, assim, sempre tem cidade, tem a igreja, tem a praça e tem uma agência bancária. Né, e depois vai criando as outras vindo, empresas, né? Vai crescendo. E desenvolve muito. Então, assim, o banco, né, a agência bancária, ele tem esse papel do desenvolvimento, tem esse papel, né, da relação com o cliente. Sim. E os bancos, depois foi passando o tempo, ele foi primeiro selecionando. Eu quero aqui dentro do banco só os bons clientes. Eu quero aquele que vem aqui e faz investimento. Sim. Eu quero aquele que vem aqui, né, e compra um produto. E muitas vezes o papel do banco também é que você vai lá pagar o seu carnezinho, você vai lá pagar a sua conta de luz, você vai lá pagar a sua conta de água. Aí os bancos, no primeiro momento, começou a tirar, né, o cliente de dentro da agência. Falaram, não, aqui se você não é cliente, você não pode pagar nessas contas. Você tem que ir lá na empresa de energia, você tem que ir lá na empresa de água para você pagar a conta lá. Eles que se virem com o seu pagamento. Só que aí os bancos foram investindo depois em tecnologia. Né? Começou a ter os caixas eletrônicos, que aí você já conseguia fazer o pagamento direto no caixa eletrônico. Então os bancos, aos poucos, foi tirando o cliente de dentro da agência. E o cliente, inclusive, é o maior patrimônio que uma agência pode ter. Esse contato com o gerente, esse contato com o caixa, esse contato, né, com o corpo de funcionários do banco. É importante, o cliente quer ter esse contato. Mas os bancos, aos poucos, foi investindo, primeiro no caixa eletrônico, depois foi investindo, né, no aparelho telefônico, né, foi investindo na internet. Então, começou lá atrás, com o Internet Bank, que eles falam. Aí todo mundo tinha que fazer a operação no computador. Agora, o banco quer que todo mundo faça a operação onde? Só no telefone, no smartphone. E aí ele vai tirando aquela relação, aquele papel, né, que a agência bancária ela tem, que é de acolher as pessoas. Sim. Né? E tem uma coisa bem diferente, porque quem pode estar nos assistindo, quem está nos assistindo pode estar pensando o seguinte, falar, não, mas é uma empresa, e uma empresa visa lucro, então se para ela é melhor, né, e tem a questão da tecnologia. Agora, tem algumas questões que fazem toda a diferença. A primeira delas, que o senhor trouxe aqui, é que o banco é uma concessão pública. Sendo uma concessão pública, ele tem obrigatoriamente uma contrapartida para a sociedade. Está correto? Correto. Nós fizemos agora, Ernesto, uma CPI para discutir o impacto, né, negativo que a Enel, uma empresa de energia aqui na Grande São Paulo, teve, né, nos momentos aí que nós tivemos, né, algumas tempestades maiores aqui na Grande São Paulo. O pessoal ficou sem energia, ficou alguns dias, né, sem ter atendimento para a população. E fizemos uma CPI também para discutir, né, o papel da Enel na Grande São Paulo. E o que nós detectamos ali? Primeiro, a Enel não tinha ponto de atendimento para a população. Aí você faz a ligação, né, para poder ter atendimento. Atende uma máquina. Aí a máquina não conversa com você, a máquina não te dá o horário que vai, né, religar, não te fala qual foi o problema que teve. E aí nós cobramos que justamente uma das reclamações dos clientes da Enel, né, além da questão de problemas mesmo da energia, né, às vezes do preço, do valor do consumo de energia, era de não ter alguém para conversar quando tivesse um problema. Aí eu quero ligar minha energia, converso com quem? Aí eu quero desligar minha energia, conversa com quem? Né? Isso você... Quero reclamar da minha conta. Aí o que foi feito? Em todas as cidades,
nas 24 cidades que tem a Enel presta serviço em São Paulo, depois da nossa CPI, ela foi lá e abriu uma agência em cada local. Sim. E diminuiu o processo de reclamação, porque agora eu sei com quem eu quero conversar. Claro. E no caso do sistema financeiro não é diferente. Quando o banco ele fecha uma agência numa cidade do estado de São Paulo, é que às vezes a gente olha muito para a cidade de São Paulo. Sim. Né, que tem muita agência bancária espalhada, né, principalmente nos principais centros comerciais. Sim. Você vai ter aqui no centro, você vai ter na Lapa, você vai ter né, na Zona Leste, você vai ter em Santo Amaro. Então, aqui você tem né, bastante agência na Paulista, em quase todos. Você não tem nos cantos. A hora que você vai para a cidade de Tiradentes, a hora que você vai para a região de Perus, né, você vai lá para Parelheiros, né, você vai para Jardim Ângela, Campo Limpo. Nessas regiões tem um número menor de agências, mas São Paulo é bem, tem bastante agência bancária, somente nessas regiões centrais, onde tem um comércio bem estruturado. Mas quando a gente começa a ir para o interior de São Paulo, né, passou um pouquinho, ou vai pela Bandeirantes, ou vai pela Anhanguera, vai pela Castelo, você sai um pouquinho do centro de São Paulo, das regiões metropolitanas, você não tem muita agência bancária. E quando você fecha uma agência bancária no município, e às vezes tem município que só tem uma agência bancária, e a hora que eu fecho aquela agência bancária, onde é que o cliente ele vai buscar a sua aposentadoria? Ele vai na cidade vizinha. Sim. A hora que ele vai na cidade vizinha, aí ele passa na farmácia, né, ele passa, às vezes, até traz um no prejuízo mercado. para a economia local. Porque ele começa a ter a referência de consumo, não na cidade que ele mora. Então, aquele dinheiro que circula para ajudar a economia local, ela passa a ser encaminhada para um outro município na sua região. Então, a agência bancária, né, ela traz sim, quando você perde uma agência bancária, você traz esse prejuízo. E o que mais me admira, Ernesto, quando os bancos começam a fazer isso, para mostrar um pouco da insensibilidade dos bancos, do sistema financeiro, se você olhar naquela cidade, né, o número de clientes não diminuiu. Porque o cliente que é cliente daquela agência, porque o que o banco fez ao longo da década de 90? Aí o banco criou, a gente chama de holding financeira. Então ele criou, por exemplo, né, uma empresa de cartão, criou uma empresa de seguro, criou uma empresa de capitalização, conglomerado. E aí o cliente, ele foi lá e comprou o seguro no banco, ele foi lá e comprou um plano de capitalização. Está completamente preso. Aí né? ele criou uma relação, um vínculo com aquela agência bancária, com aquele banco, aí os bancos vão embora. Aí como é que o cliente vai fazer quando ele tiver um problema? Porque só a máquina não resolve, né? Só o telefone não resolve. Então, para a gente ter uma agência bancária no município, além de ajudar no desenvolvimento da cidade, né, ela criou um vínculo, uma relação, né, com aquele cliente que fica de uma hora para outra desguarnecido. Então, para a gente é uma insensibilidade, né, quase que um crime, né, porque o banco foi lá, ele atraiu o cliente para dentro da sua agência, fez com que ele comprasse uma série de produtos e de repente resolve ir embora. E mesmo os funcionários da prefeitura, da Câmara Municipal. Eu, por exemplo, eu tenho conta numa instituição que várias vezes eu pensei em mudar. Eu falei, gente, isso vai dar um trabalho, sabe? É coisa de aplicar, mesmo né, no sentido mais tecnológico, baixar aplicativo, aí você fica lá pondo o rosto, vira para cá, vira para lá. Eu fico imaginando sempre as gerações, né? Porque eu sou de uma geração que tem uma certa dificuldade já, a minha geração já tem uma certa dificuldade, né? E meus pais e etc., mais ainda. Deputado, a gente encomendou, por favor. Mas pega, Ernesto, uma cidade, por exemplo, que ainda não, o telefone não chegou. Nós temos, aqui no estado de São Paulo, tem lugares que não pega sequer o telefone, que não tem acesso à internet, e o banco foi lá e fechou a agência. Pronto. Né? E uma curiosidade, igual vocês, tem quantos bancos? Dois. Você paga a tarifa bancária, não paga? Pago. Esses clientes onde o banco está fechando a agência, nos municípios, ou mesmo aqui em São Paulo, ele abriu a conta naquela agência, ele paga uma tarifa bancária, a agência fechou e ele continua pagando tarifa. Você percebe? Quer dizer, o banco ele só vai ganhando, né, com esse fechamento de agência. Então, vai aumentando o lucro, vai aumentando o patrimônio, e quem perde com isso é a população que está lá na ponta, que acreditou que aquela agência ia para ajudar o desenvolvimento da cidade, né, para criar esse vínculo com o consumidor, com o cliente. A hora que fecha, ele fica com a conta, ele fica com prejuízo, o banco fica com lucro e a agência vai embora. Muito bem. Deputado, eu vou
nós encomendamos uma matéria que a gente ouviu, inclusive, a população. Eu vou pedir licença para a gente rodar a matéria. Roda, por favor, então, querido Eduardo Quirino. Desde 2020, os bancos já fecharam mais de 26 mil postos de trabalho. Somente o ano passado, dados do Banco Central indicam que eles fecharam cerca de 1.600 agências. E se a gente considerar o lucro de 5 grandes bancos do Brasil, como Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica e o próprio Banco do Brasil, eles lucraram junto mais de 123 bilhões de reais. E, na contramão, eles têm demitido funcionários e fechado agências bancárias físicas. O cliente vir dentro da agência e ter que aguardar mais de 1 hora para ser atendido. Quando a gente fala do fechamento de agência, o impacto não é só para os idosos, é para o comerciante, é para o estudante, é para o universitário, é para o cidadão comum. Quando trava sua conta, quando bloqueia seu cartão, quando qualquer problema acontece, é numa agência que você vem para ter um atendimento mais seguro, com mais credibilidade. Então, essa falácia de que as pessoas não querem ir na agência, isso não é verdade. Porque quando a gente chega aqui nas regiões leste, extremo leste, sul, Osasco, essas regiões, as agências estão sempre lotadas. São 3, 4 bancários em média para atender um contingente de pessoas gigantescos. E não é só idosos. Então, isso é uma falácia de dizer que as pessoas não querem ir para a agência. E a gente veio aqui hoje em Itaquera para gritar em alto e bom som que o Santander não vai nos calar, não vai nos intimidar, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que é denunciar essa gestão irresponsável, leviana, que não respeita os trabalhadores e muito menos os clientes. No Brasil, 2.649 municípios brasileiros não possuem agências bancárias, 9% da população, 19,7 milhões de pessoas. Impacto financeiro negativo enorme, porque ficam agências abandonadas para alugar, comércio e restaurantes ao redor que fecham e milhares de bancários desempregados. Um fechamento de agências aqui na região de Itaquera vem impactando profundamente. Para vocês terem ideia, Itaquera é uma região que tem 250 mil moradores. Um local de trabalho como esse possui 20 mil contas correntes. E impacta profundamente porque são inúmeros os comércios que estão fechando no centro de Itaquera. Para vocês terem ideia, durante muitos anos nós tivemos aqui ao lado uma perfumaria. Também tivemos 2 restaurantes aqui na rua. Todos fecharam. Automaticamente nós tivemos perda de empregos e um impacto profundo na região. Atrás de mim era uma agência do Santander, que hoje está abandonada, fechada há muitos meses, sem conseguir alugar. Com o fechamento dessa agência, o comércio inteiro ao redor sofreu. Restaurantes fechados e comerciantes que também tiveram que fechar os seus negócios. E a rua, como dizem os moradores locais, virou um grande estacionamento. Com os fechamentos das agências de rua, aqui tirou muito público. Então, assim, o movimento não só afetou o movimento do banco, como também afetou o movimento do comércio em si. Porque as agências fechando tirou a circulação do pessoal aqui na rua. Antigamente tinha filas para você usar caixa eletrônico, serviços de agência, era tudo direcionado diretamente nas agências bancárias. E hoje em dia não. Às vezes tem senhoras idosas que vêm aqui na caixa e eles pedem para usar o aplicativo. E elas não têm essa instrução para usar o aplicativo. Sim. Aqui nessa mesma rua, fechou uma agência grande do Santander, o prédio está vazio, até hoje não conseguiram locar, vieram para essa agência daqui e com isso veio muito serviço digital. Então tirou muita gente da rua. Aqui nessa rua mesmo, que é um centro comercial, tem mais de 5 pontos fechados. Essa agência aí da frente também fechou há mais de um mês. Então, assim, diminuiu já a questão de bancos. Já temos 2 bancos fechados aqui no centro de Itaquera. Fechou a agência da Campanella do Bradesco. Dizem que essa aqui vai fechar, que agora é uma questão de tempo. Fechou a agência da Penha. Então, a gente vem diminuindo essa questão de circulação de pessoas na rua e afetando o movimento de comércio. O deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino entrou nesta luta contra o fechamento de agências, apresentando um projeto de lei que condiciona contratos públicos à manutenção do atendimento bancário presencial e dos empregos no setor bancário. Sob concessão pública e tem que atender a população do estado de São Paulo. Não é o que nós estamos vendo no estado de São Paulo, temos muitos municípios que inclusive o prefeito garante não só o espaço físico para a agência bancária, garante serviço de limpeza, garante serviço de segurança. A folha de pagamento do município é feita naquela agência bancária e, mesmo assim, o banco fechou a agência. Então, nós estamos vendo o fechamento de agências em todo o estado de São Paulo e esse projeto visa aos bancos que, por alguma forma, recolhem algum tributo estadual
alguma ação entre o poder público federal e estadual no seu município tem que ter pelo menos uma agência bancária de cada banco. É uma forma de garantir que o cliente ele tenha a opção de não só fazer o atendimento virtual, que ele possa ser atendido por um bancário, por uma bancária na agência bancária. Muito bem, deputado. Parabéns para o nosso repórter, querido Ricardo Weber. Bom, nós estamos ouvindo aí imagens, né? As imagens nessa questão da semiótica é importante, né? Que a gente olha e fala, entende o que nós estamos falando, compreende o que a gente está falando. Bom, deputado, a gente viu aí, né, a movimentação do sindicato, né? Aliás, mandar um abraço aqui para toda a diretoria do Sindicato dos Bancários do ABC, em nome da Neiva Ribeiro, a presidenta. Eu tenho conversado bastante com a Neiva, é uma preocupação muito grande, eles estão muito engajados, né, nessa luta. Falando agora do parlamento, porque, né, nós temos uma Assembleia Legislativa com um governo que, me parece, eu quero dividir isso com você, que apoia a terceirização dos serviços de forma, né, muito, inclusive, linear, né? A gente falou da Enel aqui, a gente viu a comemoração do governador Tarcísio com aquela questão, né, batendo com o martelo lá, acho que era do Rodoanel ainda, né? Aí o processo todo da Sabesp. Bom, como é que está essa luta na Assembleia Legislativa? Então, nós construímos, Ernesto, esse projeto de lei, né, dialogando com, né, a presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, dessa região, né, que a Neiva fez uma campanha maravilhosa e tem feito esse debate, né, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. Né, aí outros presidentes também, como o Jorge, na região do ABC, a Aline, que é presidente da FETEC, encampou essa campanha agora e passou a ser uma campanha estadual. Porque o impacto do fechamento da agência está aqui na capital, está na grande São Paulo, está, né, no interior. Então, essa é uma luta do Estado de São Paulo inteiro. E não é uma luta só dos sindicatos bancários de São Paulo dessa região. É uma luta do conjunto dos sindicatos do Estado, mas é uma luta também da população, né, que sabe que a hora que fecha uma agência vai impactar. Então, isso está acontecendo, né, essa campanha pelos bancários. Uma das minhas falas no plenário foi justamente, né, o prefeitura, como Santo Antônio de Aracanguá, lá na região de Araçatuba. O prefeito um dia reclamou para a gente, falou: Marcolino, o banco vai fechar aqui, a conta dos funcionários da prefeitura é nessa agência, né? Aqui eles têm o espaço da prefeitura, tem a limpeza da prefeitura, tem a segurança da prefeitura e mesmo assim o banco está fechando a agência. E eu vou repetir o que eu já tinha dito. Primeiro, não reduziu o valor de tarifa bancária, né, que a gente paga. A minha aumentou, inclusive, esses dias, eu falei, mas que é isso? Aí você fala, aí você não tem mais o serviço físico, você que acaba fazendo o serviço no computador, você que faz o serviço, né, no celular ou no telefone, e o banco cobra para você a mesma tarifa que cobrava, né, quando tinha agência bancária em funcionamento. Então, essa é uma reflexão que também tem que ser feita. De novo, o banco se apropria do lucro da riqueza e o custo da operação, né, acaba ficando para o cliente que não tem, inclusive, com quem reclamar. Esses dias eu estive em Assis, fazendo um diálogo lá sobre a questão dos golpes bancários, dos crimes cibernéticos. Que é mais uma camada importante. É um problema que acontece também, tem acontecido bastante, principalmente onde não tem agência bancária. Porque quando chega na hora, quando você passou por um golpe, para quem você vai reclamar? Com quem você vai conversar no banco? Que você não consegue fazer esse atendimento telefônico direto ou mesmo a partir de um aplicativo. E lá nós conversamos com o IDEC, conversamos com o PROCON, conversamos com a própria Polícia Militar, que esteve na audiência pública lá na cidade de Assis para discutir, né, esses crimes digitais. E um dos elementos que eles colocaram, e nós percebemos isso na CPI também, nós fizemos em relação ao golpe do Pix, que quando você não tem uma agência bancária, tem aumentado o número de golpes bancários com a população que mora naquela cidade, porque não tem uma referência com quem conversar. Então, demonstrando que, bem no fechamento de agência, além de mexer na economia, além de tirar o direito do cliente poder conversar, né, com o bancário, além do cliente pagar pelo serviço que não tem mais na sua cidade, ainda quando tem os golpes e não tem com quem conversar. Então, foi com base, né, nessa leitura
né, do Estado de São Paulo, que nós conversamos com a presidenta Ney, conversamos com os dirigentes dos bancários no Estado, de fazer esse projeto de lei. Então, qual que é a nossa perspectiva com esse projeto? Né, garantir que todos os bancos, né, que recolhem IPVA, que recolhem ICMS na cidade, né, que pagam algum tipo de programa social, né, que tem uma contratação, né, de programas do governo federal, do governo do estado, ele tem que ter pelo menos uma agência bancária em cada município. O que vai acontecer? Né, todos os bancos vão ter que ter pelo menos uma agência em cada cidade. Porque nós estamos falando, porque todos os bancos hoje, ele tem um convênio, né, para recolher o IPVA. Ele tem convênio para fazer o recolhimento do ICMS. Né, ele paga programa social. Né, ele faz, né, principalmente para o pessoal do servidor público, ele tem lá um crédito consignado. Então, ele tem uma referência a partir das operações, a partir do serviço público. Então, se ele pode ter, né, e ganhar dinheiro, né, se utilizando da estrutura do Estado, né, do serviço do Estado, ele tem que ter a contrapartida. Então, o nosso projeto, ele obriga que todos os bancos que tiver esse tipo de recolhimento na sua cidade tem que ter pelo menos uma agência. Estamos falando que tem que ter 10 agências, não tem que ter uma agência. Então, pelo menos, todo município vai ter pelo menos uma agência de cada banco. Uma agência do Itaú, uma do Bradesco, uma do Santander, uma do Banco do Brasil e uma da Caixa, que são pelo menos 5 maiores bancos. E também de cooperativas, porque hoje tem alguns municípios que tem cooperativa que já opera como se fosse um banco, ela tem a obrigação de ter uma agência bancária também naquela cidade, desde que ela tenha trabalhado com recursos, com impostos, né, ou né, com alguma ação. Totalidade dos bancos. Eu não estou nem tratando de crédito, porque todos os bancos têm crédito e alguns deles, inclusive, são crédito subsidiado. Subsidiado tem o Bradesco. Ele opera o crédito do BNDES. Né? O Banco do Brasil, ele opera o Pronaf. Né? Se você pegar, quando você vai fazer um financiamento habitacional, o dinheiro da Caixa Econômica Federal que vem, a partir do FGTS por tempo de serviço, a Caixa é operadora, mas hoje o Bradesco pode operar, o Itaú pode operar crédito, o Santander pode operar crédito. Né? Então, ali também é um recurso que vem do trabalhador, que vem do governo federal, que os bancos, no município, ele opera questão de liberação de crédito. Então, a gente percebe que os bancos eles estão se aproveitando, né, da questão fiscal e também fecha a agência. Então, nós estamos colocando essa determinação. Aí você fala, Marcolino, mas tem cidade lá que tem, né, 6 mil habitantes, né, um custo ter uma agência bancária. Aí o que nós estamos trabalhando? Cidades com menos de 10 mil habitantes tem que ter pelo menos um posto de atendimento. Não vai comportar uma agência, mas tem que ter pelo menos um posto de atendimento. Então, nenhuma cidade do município, dos 650 municípios do estado de São Paulo vai ficar sem ter pelo menos 5 agências bancárias. Então, com isso, vai retomar a questão do emprego, porque onde não tem vai ter que abrir, onde fechou vai ter que reabrir, e onde tem não pode fechar. Ele vai ter que ter esse controle, né, de manter o número de trabalhadores trabalhando no município para atender a população, né, que é um direito, que hoje o cliente ele paga para ter esse atendimento. A tarifa bancária não é barata, a tarifa bancária, né, é um direito, e o que nós queremos é que esse direito ele seja garantido, né, à população e o direito do emprego dos trabalhadores. Agora, vai ser um desafio esse debate dentro da Assembleia Legislativa. A minha questão era essa. Porque o olhar que nós temos hoje do governador é um olhar de desmonte do Estado, de privação das empresas públicas. Né? Então, a hora que ele faz esse movimento já com as empresas públicas, ele não tem essa perspectiva de desenvolvimento do Estado. Né? Ele não consegue enxergar... É uma visão de sociedade. De sociedade diferente, entendeu? Agora, deputado, nós tivemos uma queda de braço, digamos assim, com essa nova modalidade de pedágios. Sim. E que está me parecendo, né, que, no caso das agências bancárias, ganha a população, ganha a cidade, a economia da cidade. O senhor relatou agora, por exemplo, que teve prefeitos, né, que estão dialogando e dando força para eles. E isso, obviamente, independe das cores partidárias, né, e da relação de oposição ou situação. É um debate público que, no meu entendimento, né, o único que poderia, na leitura deles, e que eu acho um equívoco, até pela função, né, que o banco tem sendo uma concessão pública, seria os bancos. Né?
Na questão do pedágio free flow, né, o governador, ele inclusive recuou, né, na cobrança de implementação e etc. Esse projeto, a gente conversando aqui, e eu estou imaginando que a nossa audiência também está pensando, como que o banco vai ganhar essa queda de braço? Bom, no meio do caminho tinha uma pedra que se chama governador do estado, como a gente está falando, que é uma questão de leitura. Eu acho que o próprio prefeito, porque o impacto é muito grande na cidade, né? Tem cidades que o impacto, eu imagino que assim, vira um deserto, como a gente viu as imagens aqui da nossa matéria. Como anda o humor dos nobres colegas deputados e deputadas? Então, nós vamos estar trabalhando, Ernesto, justamente para que esse projeto seja aprovado pelos 94 deputados. Porque todos os deputados estaduais, ele tem uma relação com a cidade, né? Eu venho da categoria bancária, então eu já tenho isso no meu DNA. Os deputados não têm, mas eles têm vínculo com o prefeito, têm vínculo com vereadores, têm vínculo com a cidade. Então, é um projeto que vai beneficiar o conjunto dos deputados, dos 94 deputados. Mas não é a leitura e o olhar, por exemplo, que o governador tem. Porque o governador podia e pode, né? Ele tem um poder de gestão, de diálogo com o sistema financeiro, né, com o setor empresarial, pode dialogar com o agronegócio. Porque lá na ponta, todo mundo vai perder no curto e no médio e longo prazo. Porque quando a gente fala, vamos supor, no Banco do Brasil, ele dialoga sobre o plano safra. Né? Então, tem tanto lá o agronegócio como a agricultura familiar. Você pega lá a Caixa Econômica Federal. Hoje, os prefeitos, eles podem ter lá um recurso que ele pode, né, dialogar e contratar com a Caixa, né, para fazer saneamento básico, para fazer moradia de interesse social. Né? Hoje tem ali o Vale Gás, que está passando pela Caixa. Né? O Reforma Casa Brasil passa uma contratação dentro da Caixa Econômica Federal. Os programas sociais, o Bolsa Família, é pago, né, também em bancos privados, mas também em banco público. Então, mexe também com a economia da cidade, os prefeitos já perceberam e já estão nessa luta com a gente. Isso trouxe uma questão muito importante aqui que eu queria botar um grifo aí, que é a questão do cidadão ou a cidadã sai da sua cidade, vai receber o seu salário, o seu benefício, a aposentadoria na cidade vizinha e, obviamente, já deixa uma parte por lá. Deixa por lá. Então, o governador, ele como um líder político do Estado, ele podia também entrar nessa briga e cobrar, né, das empresas públicas, dos bancos de concessão pública, que tem que ajudar no processo de desenvolvimento. Mas o governador Tarcísio não tem essa leitura. Né, em relação ao free flow, por exemplo, ele criou queda de braço e perdeu, por enquanto, porque ele falou... Inclusive com os prefeitos aliados. Claro, os prefeitos não querem. Né? Quando ele sinalizou que ia fazer isso na região de Piracicaba, eu estava dando uma entrevista numa rádio local, e aí conversando com o jornalista, ele falou, Marcolino, inclusive eu sou consultor também numa outra cidade aqui, eu trabalho na comunicação da cidade, e o pessoal lá, e havia uma empresa para cá, para Piracicaba, está indo para uma outra região, para uma outra cidade, porque ele faz o cálculo de quanto vai ser o custo do pedágio, né, naquelas rodovias que ia ter o free flow. E o governador Tarcísio, ele falou, não, eu estou suspendendo, né, a cobrança agora, e vou fazer só depois da eleição. Porque ele já percebeu que a cobrança do free flow, né, como ter privatizado a Sabesp, né, como ter privatizado o par da CPTM e o par do metrô, está trazendo para ele um prejuízo político muito grande. Porque o que o governador Tarcísio falou nesse último período? Não, se privatizar, melhora. Aí ele foi lá e privatizou, né, a Sabesp. Não tem melhorado. Afirmou que a conta baixaria. Ia abaixar, não abaixou. Aí, quando a gente pensa na água também, vamos pegar a Sabesp, porque quando a gente pensa, né, numa empresa pública, mesmo quando a gente está pensando nos bancos, que foi aqui do projeto, nós estamos falando do conjunto, né, do Estado como um todo. Tem muitas empresas hoje que vêm para o Estado de São Paulo, escolhem algumas regiões do Estado para se instalar pela qualidade da água. Pela qualidade da água. A Nestlé, ela escolhe onde ela vai instalar a sua empresa pela qualidade da água. Uma empresa que trabalha com bebidas, né, ela vai escolher uma empresa... Cosméticos, a indústria química, a indústria metalúrgica. Vou imaginar, pega as peças de automóvel quando ela é pintada. Ali tem água. Então, muitas empresas hoje, ela já está se instalando no estado de São Paulo de acordo com a qualidade da água, de acordo com a região do estado. Só que agora a água não é mais um patrimônio nosso.
Agora a água passou a ser um patrimônio de uma empresa da Sabesp bem fundamental. Né? Aí quando a gente fala um pouco do papel que o governo podia ter, em vez dele buscar um mecanismo de estruturar o desenvolvimento do Estado, a partir do bem comum, que foi no caso da água, ele fez a escolha de vender a empresa na Sabesp. Como vendeu a IMAI. A IMAI, por exemplo, é uma empresa no estado de São Paulo, que nós construímos ela, né, há muitas décadas, e a IMAI ela faz o controle, por exemplo, que a gente fala das represas. Às vezes a pessoa fala da represa Bines, Guarapiranga, mas nós temos uma, né, aqui no interior de São Paulo, tem muitas, né, e a gente tem rodado, você tem muitas hidrelétricas, você tem muitas represas, e ela ajuda também na geração de energia do estado de São Paulo. É uma cadeia. Que tá em volta, não? E aí também vendeu a IMAI, né, privatizou e vendeu agora uma empresa tão importante que muita gente nem sabe dela, que é a questão da FURP. A FURP é uma empresa aqui no estado de São Paulo que ela produz remédio para a farmácia popular. Então, imagina, hoje a maioria da população do estado de São Paulo, com mais de 45 anos, já começa a ter pelo menos 1 ou 2 remédios contínuos. Tem remédio diabetes também, remédio diabetes, né, tem remédio de pressão alta. Então, tem muitos remédios hoje, né, a pessoa fala, mas esse remédio também é baratinho. Mas ele só é barato porque tem a FURP que produz, né, aí a partir do governo do estado, a partir do governo federal, que compra boa parte do remédio que é produzido pela FURP, quem compra é o governo federal, e mais 500 municípios no estado de São Paulo compram o remédio da FURP. O que o governador Tarcísio fez? Né, privatizou, vendeu a FURP. A FURP hoje, ela não é mais de uma empresa pública. Né? Ela é uma empresa hoje vinculada ao Instituto Butantan, mas não a parte pública do Butantan, a parte privada. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, o que vai acontecer? As grandes empresas, né, de remédio vai começar a fazer uma pressão aqui no Instituto Butantan, que passa a ser a dona da FURP, né, para ela começar a cobrar o mesmo preço que o mercado cobra. Então, hoje é um remédio que pode ser barato, daqui a alguns anos vai ser mais caro, porque o Estado sai de uma operação importante, que é a produção de remédio no Estado. Deputado, quando a gente fala, eu me lembro aqui quando, na minha avaliação, o governador Tarcísio foi eleito numa esteira, né, do bolsonarismo, num momento, né, se fosse, talvez, num momento de mais tranquilidade democrática, talvez a gente não consiga nem explicar isso, né? Mesmo caso, o padrinho político dele, que eu chamo de tragédia política que acaba acontecendo. E eu me lembro da gente estar discutindo muito, né, essa questão da eleição do Tarcísio aqui em São Paulo. E eu me lembro de vários especialistas de várias áreas dizendo que vai ser uma tragédia na segurança pública, na educação, na gestão. Esse cara é privatista, ele tem isso. E quando eu vi a imagem dele, né, no leilão lá batendo, eu falei, gente, a coisa é muito complicada. Bom, nós temos chance, eu falo nós, porque eu me incluo nesse grupo que acha e usa os serviços bancários, né, e essa preocupação, sobretudo, com a economia local. Nós temos chance de aprovar o projeto, né, e dar uma lição, né, para o governador Tarcísio, deputado Marcolino? Com certeza, né? Eu, na Assembleia, Ernesto, eu coordeno uma frente parlamentar em defesa das regiões metropolitanas e consórcios no estado de São Paulo. Por que é importante isso? Nós temos hoje algumas regiões metropolitanas. Nós temos a Grande São Paulo, nós temos a de Sorocaba, nós temos a de Santos, nós temos a do Vale do Paraíba e nós temos a de Campinas. Essas 5 já são regiões metropolitanas aprovadas, né, e que hoje elas funcionam muito bem. E nós temos mais 4 regiões metropolitanas, já aprovada, mas não foi regulamentada. A de Piracicaba, a de Jundiaí, a de Ribeirão Preto e a de Rio Preto. Então, essas regiões metropolitanas, ela teria o papel de ajudar nessa articulação do desenvolvimento. Mas, por exemplo, quando o governador Tarcísio ele assume o governo, ele está indo já para o final do seu 4º ano, ele não regulamentou essas 4 regiões metropolitanas. E aos poucos foi desmontando essas outras regiões metropolitanas que seriam importantes para o desenvolvimento. Uma outra ação que ele deixou de fazer nesses 3 anos e meio de governo, como é que era feita nos governos anteriores?
uma prefeitura ela quer fazer uma estrada vicinal, ela quer fazer um contorno, né? Ela quer melhorar como eu falo, as suas estradas para fazer o escoamento da produção. Infraestrutura logística, tanto do município como da região, que hoje muitas cidades do interior de São Paulo elas são interligadas. Nenhuma produção, uma ação depende da outra cidade. E antigamente, o que o governo do estado fazia? Ele produzia o projeto básico e o projeto executivo para que aquela obra ela seja feita com a sua eficiência, com a sua qualidade, é o que nós defendemos também. Só que aí, o que o governador Tarcísio fez? Ele falou que não, agora eu só vou fazer uma obra para uma prefeitura se tiver um projeto executivo. Só que o projeto executivo, para algumas cidades, né, custa R$600 mil, R$1 milhão, depende do tamanho da obra. E o município, muitas vezes, não tem capacidade de fazer isso. Antigamente, o Estado fazia, absorvia isso, porque ele tinha um projeto de desenvolvimento. Por que calha nessa questão que a gente está falando das agências bancárias que tem esse papel do desenvolvimento? Tudo está interligado. Você não tem nenhum agente de crédito, um operador de crédito, nenhum governo que tem essa preocupação do desenvolvimento, né, quem perde é o conjunto da população. E os prefeitos estão percebendo isso, né, porque ele não tem feito esse diálogo do desenvolvimento regional, não regulamentou as regiões metropolitanas, né, os consórcios têm feito e organizado um trabalho por conta própria, sem ter o apoio do Estado. Por exemplo, o SAMU. O governo do Estado de São Paulo podia estar ajudando as prefeituras numa contrapartida para o SAMU, para a UPA, porque hoje o Estado de São Paulo, uma UPA numa cidade para ajudar a saúde. Quem garante ali a estrutura é o governo federal que constrói e o município que tem ali o custeio e o governo federal ajuda com pouco. Não tem um centavo do governo federal para uma UPA. Não tem um centavo do governo federal para a estrutura de SAMU, para atender a população no Estado. Poderia estar ajudando, porque você ajuda, porque nem sempre o município ele tem condição de ter um hospital, mas se tiver uma estrutura do SAMU que ele atenda mesmo regionalmente, né, e o Estado estivesse ajudando, ia ter mais ambulância, UTI, atendendo a população do Estado de São Paulo. E o governo do Tarcísio não entra com um centavo nem para a UPA e nem para o SAMU. Para a gente perceber, nós começamos com um debate sobre, né, as agências bancárias, do desenvolvimento, do papel que tem, e eu falo que o Estado ele podia ter esse papel. Ele podia chamar o sistema financeiro e cobrar. O nosso problema não é com os deputados. Minha avaliação é que aprovar esse projeto na Assembleia, os deputados vão seguir junto comigo. Mas na hora que chegar lá para o governador, ele vai ter que sancionar ou vetar. E aí, nós vamos ter que fazer uma pressão. Aí vai ser a nossa pressão, porque nós estamos conversando já com muitos prefeitos, já estamos conversando com os vereadores. A hora que esse projeto vai começar a tramitar, né, a hora que ele tramitar nas comissões e vir para o plenário para aprovar, nós vamos trabalhar com os 94 deputados para aprovar e depois queremos trabalhar cobrando o governador Tarcísio para aprovar. Eu espero aprovar esse projeto ainda nessa legislação, porque se passar para a próxima, aí com certeza o Haddad vai sancionar um projeto importante como esse. Eu ia falar um pouco sobre isso, deputado, porque eu acho que todo paulistano, todo cidadão e cidadã que mora ou nasceu aqui no estado de São Paulo, sabe que isso aqui é uma locomotiva, né, do Brasil, que a gente tem muito recurso. E eu sempre fico imaginando, né, o senhor trouxe aqui uma questão que, a priori, fecha a agência, não fecha. E a nossa conversa, o senhor veio trazendo dados importantes, econômicos, sociais, e que a gente olha para o conjunto das políticas públicas que poderiam ser feitas nesse Estado e que aí sim a gente poderia ser aquele Estado modelo, né? E eu ando pensando muito nessa questão do Fernando Haddad, porque o Haddad ele tem um perfil da academia, né? É um professor, né? Fez filosofia, direito, etc. Mas ele é um cara muito preparado, né, para enxergar a cidade. Eu digo que o melhor prefeito da cidade de São Paulo foi o Fernando Haddad. A gente vê as marcas dele. Nós estamos aqui na Avenida Paulista. A Avenida Paulista é um modelo disso, né, que eu acho que ilustra bem o que foi, né, a visão de futuro que até então o prefeito Haddad teve. E eu fico imaginando isso, eu estou ansioso para ver o plano de governo, né, do professor Fernando Haddad, porque eu sou daqueles que acredita muito, não só no Brasil e, sobretudo, no estado de São Paulo.
E quando, como eu falava, quando o Tarcísio ganha as eleições e a gente aqui fazendo o nosso trabalho, conversando com especialistas da segurança, da educação, como eu falei, você vê o tamanho do prejuízo, né? E não é só um prejuízo pontual, é como você falou, a gente está olhando o futuro, o que vai acontecer no futuro. Né? Então, eu acho que a expectativa fica maior. Eu estou ansioso para ver os debates, né? Para ver o plano de governo. Já está acontecendo. E quero conversar né? Aqui na com especialistas. Né? E é importante, Ernesto, essa conversa. E eu falo assim, é uma reflexão do que nós queremos para o Estado de São Paulo. Né? E assim, eu estou como deputado no meu segundo mandato e eu tenho essa preocupação, sempre tive com o desenvolvimento, até por ter vindo da categoria bancária. Eu sou economista também de profissão e a gente sabe o quanto é importante a gente alocar bem os recursos do Estado, seja da prefeitura, do governo do Estado, do governo federal. E a gente tem que olhar sempre para o longo prazo. Você vê, agora no governo Lula, praticamente voltou a gente chegar quase no pleno emprego. E aí a gente fala assim, mas o que o Estado de São Paulo ajudou para que a gente pudesse né, ter esse pleno emprego? Né? Foram poucas políticas. E eu falo, é coisa que ia ser bom para o governador, ia ser bom para a população. Vamos pegar a região do Vale do Paraíba. Tem muitas empresas saindo ainda hoje de lá, né, e indo para outras regiões, indo para o Rio de Janeiro, né, indo para Minas Gerais, indo para o Paraná. Porque o que acontece ali na região do Vale do Paraíba? Você não tem uma estrutura de energia suficiente para dar conta da demanda da produção industrial. Porque a gente olha ali para São José dos Campos, mas tem São José dos Campos, tem Taubaté, tem Caçapava, né? Tem algumas cidades ali importantes da região que são regiões, né, como fala, que tem um potencial industrial forte, polo industrial. Mas para ele poder crescer, ampliar, potencializar o resultado daquela região, tem que ter investimento em infraestrutura. Já. Então, mas já devia ter sido feito, por exemplo, e ele passou 3 anos e meio e não teve um investimento no projeto que a gente fala para geração de energia para dar conta de um potencial de crescimento. Você precisa estar preparado para crescer, inclusive. Nós vamos ter agora, por exemplo, com a reforma tributária, tem muitas empresas que hoje estão no Rio de Janeiro, ali na divisa mesmo. Você passou ali Canas, né, que são as regiões ali do Vale Histórico, você já tem as cidades do Rio de Janeiro, Resende, Volta Redonda. E muitas das empresas, a hora que tiver executado a reforma tributária e acabar a guerra fiscal, muitas das empresas vão vir para cá. E eu falo, se você olhar o 3 anos e meio do governador Tarcísio, não teve nenhuma proposta de política industrial. O governo Lula, a partir do Haddad, colocou mais de 500 bilhões na indústria Brasil, que dialoga com o resto dos estados, mas dialoga também com o estado de São Paulo. A reforma tributária, ela dialoga com esse olhar que o estado de São Paulo é um estado pujante, mas ele tem perdido a sua capacidade industrial ao longo dos últimos tempos. Eu aprovei um projeto na Assembleia, Ernesto, que chama N-Impacto. O que é esse N-Impacto? A gente conversou, né, com a Anistela, que está lá na Secretaria de Saúde Digital, conversamos com o governo do Estado de São Paulo, que atua aqui na saúde digital. Nós conversamos com muitas empresas hoje, que são empresas de tecnologia. O Estado de São Paulo, né, é um estado, ou a Grande São Paulo, que está preparada para que você possa pensar um desenvolvimento do estado, né, com as novas tecnologias. Então você já tem hoje uma lei de impacto nacional e eu apresentei uma proposta dialogando com os empresários, dialogando com o governo do estado de São Paulo, para que a gente tenha um ambiente digital, uma segurança, porque muitos empresários não querem investir no estado de São Paulo, porque eles não têm segurança jurídica, que aquele investimento que ele vai fazer vai perpetuar, né, para as próximas décadas, porque não tem hoje, né, um regulamento jurídico para isso. E já existe uma lei federal, eu apresentei um projeto aqui no Estado de São Paulo, e o governador Tarcísio vetou. Então nós estamos olhando, quando eu falo para os próximos 20, 30 anos, né, que quando você monta o Instituto Federal, vamos estar montando o Instituto Federal agora, aqui na Zona Norte de São Paulo, outro Jardim Anjo, saiu um lá no ABC. O governo federal está dialogando com a comunidade para as pessoas escolherem quais são os cursos que vai ser feito naquele Instituto Federal, que é justamente pensando no desenvolvimento. Local. Só enquanto a gente está pensando isso, né, o governo do Estado de São Paulo não tem essa mesma visão, não tem essa reflexão e não utiliza, por exemplo, a USP, a Unicamp, a Unesp, para pensar no desenvolvimento, ferramenta fundamental para o desenvolvimento. Quem olha para isso? Os reitores.
Você vê os reitores dessas universidades, né, têm essa preocupação. Nós passamos 3 anos no governo do Estado de São Paulo, o Tarcísio fazendo ataque às universidades, às escolas técnicas, que estão praticamente desmontadas no Estado de São Paulo. E qual é a leitura dele? Porque hoje a ETEC, as FATECs, nós estamos como um recurso que elas possam receber a partir do ICMS, como nós temos para a USP, Unicamp e Unesp. 9%, né, de todo o ICMS do Estado de São Paulo é para fomentar o desenvolvimento da USP, Unicamp e Unesp. O governo Tarcísio, por esses 3 anos, tentou desmontar, né, tirar esse recurso, que é obrigatório passar para universidades públicas do Estado de São Paulo, ele tentou acabar com esse recurso. Para mostrar um pouco dessa contradição, quando ele fala no desenvolvimento do Estado de São Paulo, eu estou discutindo lá a agência bancária, né, o operador de crédito, que ele é importante ter, mas é importante a universidade, é importante o diálogo com o setor industrial, é importante olhar a questão, né, tributária. Hoje, o Estado de São Paulo, nós temos ainda vai acabar agora com a reforma tributária, que chama substituição tributária. O Estado de São Paulo é um dos poucos estados que tributa o empresário a hora que ele produz. Quer dizer, o empresário nem vendeu ainda o produto, o empresário já é tributado. Então, muitas empresas saíram do Estado de São Paulo, foi para outros estados, porque a lógica que o governador Tarcísio trabalhou aqui no Estado de São Paulo com a questão da substituição tributária. Né? Então, às vezes, vale mais a pena a empresa ter o emprego numa outra cidade, né? Aqui ele faz só o processo, né, da importação, né, ou de um outro país, ou mesmo de uma outra cidade, o empresário ganha com isso e o Estado perde. Então, é uma leitura que ele fala de gestão de Estado, que eu não sei se foi uma incompreensão, né, o papel do Tarcísio era ter vindo aqui para o Estado de São Paulo só para vender as empresas públicas. Porque quando vende a Sabesp, né, vende parte da CPTM, parte da MTU, né, parte do monotrilho, vende a FURP, né, já acabou com a MTU. Eu acabei não falando aqui, mas a MTU, quando a gente pensa numa região metropolitana, qual que é o papel da MTU? É fazer essa interlocução entre uma cidade e outra. Nós temos a região metropolitana de Campinas. O ônibus sai da cidade, vamos supor, de Campinas, ele passa por Sumaré e vai para Hortolândia. Quer dizer, ele passa em 3, 4 cidades. O ônibus que vem da MTU, do ABC, sim, ele vem de São Bernardo, parte para o Santo André, chega em Diadema, São Paulo. Passa Zona Leste. Paulo, corta tudo aqui. Agora, nós não temos mais a MTU. Né? Agora é a Artesp, não tem mais a MTU. A MTU, que é uma empresa pública importante para a região metropolitana, para organizar o transporte, né, metropolitano, não existe mais. E quem acabou foi agora na gestão do governador Tarcísio. Então, por isso que para a gente, quando a gente trata num projeto de lei como esse, do operador financeiro, de ter agência bancária, nós não estamos discutindo, né, só ali, principalmente ao cliente esse atendimento. Mas o sistema financeiro tem um papel fundamental no desenvolvimento. E eu espero que a gente vai aprovar o projeto. Nós vamos trabalhar para aprovar e esperamos que no próximo governo nós tenhamos um governo de fato democrático e popular que pense no desenvolvimento e que ajude a valorizar o nosso estado de São Paulo. Muito bem, deputado. Bom, aqui é a TV dos Trabalhadores. O senhor sabe que aqui, né, você tem um aliado, né, não só, né, na construção, mas também depois agora para a gente fazer a pressão em cima do governador para, né, a gente ver ainda nessa gestão. Mas como o senhor falou agora há pouco, né, o ano que vem a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu vou trabalhar bastante na Assembleia para que esse projeto seja aprovado ainda esse ano, porque está fechando muita agência, tem muito bancário sendo demitido. Quero trabalhar para que esse ano ainda a gente consiga aprovar esse projeto de lei. Muito bem. Deputado, eu passaria horas conversando com Vossa Excelência aqui no Conversa Sem Curva. Adorei o nosso bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço, Ernesto. Estou à disposição. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Nelson Mandela disse que tudo parece impossível até que seja feito. O Conversa Sem Curva reforça que a política é, antes de tudo, a arte de transformar necessidades coletivas em realizações concretas. Não se trata de uma atividade restrita aos palácios ou aos gabinetes. Ela nasce da vida real, das lutas cotidianas, das demandas da população e da capacidade de organização da sociedade. Muitíssimo obrigado, deputado Luiz Cláudio Marculino, por sua trajetória e por sua contribuição ao debate sobre o desenvolvimento e a justiça social. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Um beijo grande e até a próxima.